Boa tarde, gente, tudo bom? Então, vim gravar esse vídeo aqui a pedido de algumas pessoas nos stories e tal, para falar um pouco de Hecate, né? Hecate, ela é a deusa do meu culto, da minha devoção desde muito tempo. E ela sempre foi associada com a lua, com a magia, com a bruxaria e tudo mais. Mas vocês sabem onde surge Hecate? Sua origem, seu culto, o desenvolvimento do seu culto, né? São informações que se perdem um pouco no tempo, porque não se tem uma mitologia cronológica como nós temos os relatos de Poseidon, de Zeus e dos deuses gregos no geral. Hecate, ela não é nem uma deusa grega a princípio, né? Dizem que o seu culto, os primeiros vestígios mais antigos, ele é asiático, né? E ele foi trazido ali da Ásia para a Europa, para a Grécia e tudo mais. Então o seu culto ficou mais popular na região ali da Turquia, das ilhas gregas, né? De forma que ela ficou tão importante na Grécia Antiga que ela foi associada então à mitologia grega, né? O primeiro registro mitológico que nós temos dela surge com Hesíodo, né, na sua Teogonia, onde ele vai explicar a origem dos deuses gregos, né? E aí ela surge como filha única de dois titãs. Só que ela não era associada, a princípio, ao que nós temos hoje, como uma deusa lunar, uma deusa do submundo, né? Na real, Hecate ela era associada, sobretudo, à agricultura e ao começo e final de ciclo. Então ela era invocada sempre que ia ter um parto, por exemplo, né? Que mudança, né? Uma deusa que era associada à agricultura, à fertilidade, passou a ser associada à magia, ao submundo e às coisas negativas, né? Isso foi um período histórico, claro. Muitas das vezes o cristianismo teve sua parcela de culpa em demonizar. Mas antes mesmo disso, no período helenístico, né, nós temos Hecate já representada nos papiros gregos como sendo uma deusa já lunar. Então houve alguma coisa que não se sabe bem o que mudou a perspectiva da deusa da agricultura, do parto, do nascimento, da bênção, né, para as crias que viriam. Algo mudou no culto e ela passou a ser a deusa nos papiros gregos e nas tábuas de chumbos grega, evocada nas práticas necromânticas, ou também conhecida como Goetia grega, né? Ela foi evocada desta forma, junto de diversas outras deidades, como Anubis, como Ereshkigal, como Kali, né? Ela era citada como sendo uma deusa necromântica, a rainha dos mortos, a rainha do submundo, né? Então, já no período helenístico, né, na Idade Média grega ali, nós temos Hecate, Idade Média grega, tá? Não Idade Média temporal. No helenismo, Hecate ela já era associada com o oculto, né? Com a parte necromântica. Por quê? Porque ela foi associada às estradas. Então, nesse período, já se tinha a imagem tríplice de Hecate, né? No princípio, ela era representada como uma única imagem só. Mas, posteriormente, foi acrescentada outras duas estátuas, como vocês podem ver, e ela é representada assim, ó, até os dias de hoje, como três formas, ou triformes que a gente chama, né? E ela foi representada dessa forma porque ela era colocada nos caminhos, né? Então ela começou a ser associada ao quê? Às encruzilhadas, né? Ela começou a ser associada aos viajantes. Então as pessoas iam viajar, deixavam uma oferenda, geralmente de alho, ao redor de pedras, na encruzilhada de Y, né? Aquela de 3 vias e não a de cruz, deixava para ela essa oferenda pedindo uma boa viagem, pedindo bons caminhos, pedindo que nada de mal acontecesse. Então ela passou a ser uma deusa das encruzilhadas, né? Desde antigamente se associa encruzilhada a espíritos, né? É o caminho onde o caminho se cruza, mais ou menos quer dizer o caminho terreno com o caminho espiritual. Os dois se cruzam ali, então por isso que ela foi associada logo de cara também aos mortos, aos espíritos e tudo isso,
né? Então, Hecate, ela, em seu culto, apesar de não ser uma deusa mitologicamente popular, como Apolo e todos os outros, ela no culto dos lares se tornou muito popular. E por isso passou a ser também conhecida como deusa das bruxas, porque a bruxaria, gente, diferente da religião vigente, no caso o helenismo, né? Ela era uma prática já vista com maus olhos, né? Se você ver os escritos gregos tardios, né, que são os pré-cristãos, você vai ver que deuses ou práticas necromânticas e tudo mais já era citada como vista com maus olhos, né? A partir do momento que surge a tal da teurgia, que surge o cristianismo, o Império Bizantino e todo esse rolê, então, a imagem da bruxa, né, começa a ser algo muito mal visto, né? Já era mal visto e passou a ser pior, né? Por quê? Porque a bruxaria vai contra a religião vigente, né? Na bruxaria você não precisa ir a uma religião, você faz a religião, né? Então por isso que ela era sempre muito criticada por qualquer religião vigente, né? Ela sempre foi assistemática, ela nunca se enquadrou num sistema, né? Por isso sempre sofreu perseguição. E Hecate era associada a isso. Partos, mulheres parteiras, que quem sabe na Idade Média geral era associada à bruxaria, né? Então nós temos essa visão de Hecate associada aos partos no princípio, temos a visão dela já associada à necromancia, ao submundo e tudo mais, né? E o que é interessante, né, é que muita coisa para falar de Hecate, gente, então assim, tô tentando resumir o máximo que eu posso. Na mitologia, né, nos hinos teogônicos, fala que Zeus presenteou Hecate, né, dando a ela o reinado em 3 reinos, né? Hecate, ela recebeu de Zeus pela fidelidade dela na guerra a ele, né? Ela recebeu dele o reinado sobre os céus, terra e mar infértil, segundo diz, que seria o submundo, né? Então Hecate, ela é considerada aquela que transita, né? Talvez não tem como ser assertivo, mas talvez, muito provavelmente, aí começa a ter o culto dela como a Senhora dos Caminhos também, porque ela transita entre reinos, né? Muito errado é associar Hecate a uma deusa escura, um demônio ou algo do tipo, né? Essa visão mais demonizada de Hecate, ela foi posterior ao cristianismo, né? Nós temos a demonização dela e de qualquer outro deus pagão pela Igreja Católica, né? Como sempre. E isso contribuiu muito, né, para que o culto fosse defasado, né? Hecate já ficou mal vista no final da era grega, né? E piorou tudo com o advento da cristandade como império, né? Porém, no século XVI, ali 17, com o Renascimento, com o surgimento de diversas ordens de magia, com Giordano Bruno, Dante Alighieri e tantos outros expoentes renascentistas, né? Ressurgiu o nome de Hecate de novo, que temos aí até hoje, né? Então Hecate passa a ser vista definitivamente como uma deusa lunar. Então, quem é Hecate hoje em dia, né? Hecate, ela é uma deusa lunar invocada para auxiliar na magia. Ela é como se fosse uma mestra daqueles que entram nesse caminho, né? E o culto dela é muito diverso, muito amplo, né? Você vai ter gente que cultua Hecate nos mares, gente que cultua Hecate como rainha do submundo, gente que cultua Hecate como uma deusa da fertilidade, né? Mas sobretudo popularmente conhecida como Senhora da Magia. Por quê? Porque a Wicca, sobretudo, né, uma visão mais moderna, fez ela ressurgir como uma deusa popularmente invocada, né? Em Aleister Crowley nós temos a menção dela, né, como anciã. Isso quer dizer, não tinha essa ideia. Hoje em dia se conhece Hecate como jovem mãe anciã, que é uma visão Wicca da deidade feminina, né? Mas antigamente ela só era representada assim, ó, a dos 3 caminhos. Não era nem jovem, nem mãe, nem anciã.
Mas, a partir de Crowley que surge o conceito de anciã, né? Hecate é demonizada por Crowley no conto, mas só no conto mesmo, não no culto dele pessoal. E no conto que ele cita ela, né? Ele é infeliz em chamá-la de anciã. E aí começam uma propagação. Hecate é a face anciã da deusa, a face anciã da lua, né? E a Wicca pega isso, né? A Wicca, o culto dela se popularizou também na bruxaria tradicional, no luciferianismo e por aí vai, um rolê todo que não dá para explicar em um vídeo. Mas ela, enfim, passou a ser associada com uma face anciã da deusa tríplice na Wicca, e hoje em dia, por ela ter 3 faces, muitos também a representam como sendo a própria deusa tríplice, né? Apesar de que há muita controvérsia quanto a isso. Entretanto, o que cabe a pena falar aqui, já para encerrar esse vídeo que tá longo pra cacete, é que Hecate ela é vista e cultuada, sobretudo, maioritariamente, como uma deusa mestra ou regente da lua e da magia, né? Então aquele que quer começar nas artes ocultas recorre a ela. Aquele que quer iniciar um caminho mais profundo recorre a ela, né? E ela sabe chamar os seus, né? Eu costumo dizer que Hecate ela é a senhora das matilhas, né? Ela também é citada em hinos ofíricos e tudo mais como a deusa dos cães, né? Então ela, por ter essa matilha, né, dos cães, dos lobos, senhora da matilha, ela solta os seus cães para caçar os devotos e trazer a ela, né? Na minha vida ela entrou desde muito novo, contando rapidamente. Eu sou devoto de Hecate desde os meus 12 aninhos, que foi quando eu conheci a deusa, né? Eu conheci por sonho, primeiramente, eu tive um sonho com ela, e desde então eu fiquei intrigado com aquela figura que parecia a Mortiça da família Addams, pra mim um sonho, né? E desde então eu comecei a cultuá-la de forma mais ativa, né? Tive uma época que fui pro mosteiro, mascarei ela de Virgem Maria, mas nunca deixei o meu culto a ela. E já são aí, eu tô com quase 30 anos, infelizmente, ou felizmente. E já são aí quase 18 anos de devoção a Hecate, né? E nesse caminho, muita coisa aconteceu de positivo. Eu tenho testemunhos, causos, né, para contar para vocês, que seria uma lista sem fim de tudo quanto essa deidade já me proporcionou. Mas enfim, o objetivo desse vídeo nada mais era do que trazer para vocês uma visão um pouco mais histórica de quem foi Hecate. Ela não tem culto próprio, né? Assim, não tem mito próprio, né? Culto não, culto ela tem. Ela não tem mito próprio, mas o culto dela sempre foi muito amplo, né? Então ela, como eu disse, pelo povo do campo, sobretudo, o povo dos caminhos, os viajantes, né? Os que iam sepultar os mortos, Hecate está extremamente entrelaçada com as diversas fases cíclicas de nossa vida. Então, para qualquer começo ou fim de ciclo, ela era chamada, e até hoje né? Então, nesse dia que é dia dela, eu, como sacerdote de Hecate, né, um sacerdote hecatino já há 18 anos cultuando ela, rogo que as bênçãos dela cheguem até vocês e que vocês possam conhecer um pouco mais, porque ela pode assustar, de certa forma, a princípio, né, os que chamam por ela, mas é apenas uma roupagem de proteção. Ela se revela mãe muito solista quando você precisa. Ela não é aquela mãe que vai te dar carinho, amor e dizer que ama, não. Ela educa no tapa, na rigidez mesmo. Mas ela educa. E a educação dela vale demais. Então, assim, eu sou suspeito em falar, né, porque sou devoto dela, mas o que eu desejo é que o culto dela chegue até você e que você consiga admirar ela da forma que você a vê. Triformes, Senhora dos Caminhos. Ela é representada com alguns instrumentos, né? O punhal, porque ela venceu a guerra, né? Ela foi fiel a Zeus e tudo mais. A tocha, porque ela ilumina os caminhos, então ela é aquela que vai à frente dos caminhos, também no submundo, né? E a chave, sabe Cerberus, que era o guardião do submundo? Pois é, Cerberus é submisso a Hecate. E ela é a dona das chaves do submundo. Só vai e só sai de lá quem ela manda, quem ela deixa. Ela é rainha dos daimons, né? Daimons é espíritos em gregos, né? E esses espíritos eram
submissos a ela, são submissos a ela, né? Os espíritos dos desencarnados. Mas enfim, gente, é muita informação. A serpente também é associada a ela. Tem muitas associações hecatinas que a gente pode fazer um outro vídeo depois para falar sobre. Nesse, de modo geral, eu tentei apresentar de forma um quanto rápida e até resumida uma versão um pouco mais histórica. Ela é citada em hinos, ela é citada na Teogonia, mas de forma muito rápida. Depois nós temos citações dela em diversas obras teatrais de Shakespeare e diversos outros autores, né? Mas apesar de ser sempre citada de forma subversiva ali, encaixada, né, nos diversos mitos e tudo mais, ela é uma deusa muito popular, sempre foi, né, muito popular em culto, né? O que não se tinha de mitologia, tinha-se de devoção e culto a ela, beleza? Espero que tenha ajudado a vocês a conhecer um pouquinho mais da deusa, que ela possa abençoar todos vocês. Que assim seja.